meu senhor. Jorão, o que adianta derrubar os altares de Baal, mas cometer os mesmos pecados de Jeroboão? Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 3, versículo 1. 2 Reis, capítulo 3, versículo 1. Nosso Deus e Pai Celestial, é com muita alegria, Senhor, que eu me achego a Ti, não de maneira religiosa, mas sim consciente, como se fosse a primeira vez, Senhor, com um desejo de ser usado, Senhor, de ser guiado. Afinal, há pessoas nobres que desejam o encontrar nesta noite. Há pessoas sinceras, há verdadeiros israelitas, como assim o Senhor falou, para quem te procurava de verdade, que estão à espera da Tua palavra. Seja, pois, Tu bem-vindo, Espírito Santo, e usa a minha vida para se trazer pão para essa mesa, em nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém e amém. Então sente-se na mesa e vamos lá. 2 Reis, capítulo 3, versículo 1. A rebelião de Moabe. Bom, isso é o título dado pela versão NVI. Diz a palavra do Senhor: Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Importante, meus amados, que a última vez nós estudamos sobre Acasias, que era o sucessor, né, de Acabe, filho de Acabe, mas que teve um acidente na escada e caiu, e isso deu consequência, enfim, né, a morte mais à frente do jovem rei. E esse rei, chamado Jorão, sucedeu a Acasias. E diz o versículo 2, fez o que o Senhor reprova. Não há de surpreender-se, filho de Acabe. Vocês lembram de Acabe? O rei Acabe? Lembra quem ele era? Quem ele era? Esposo de Jezabel, um homem que fez coisas terríveis aos olhos de Deus. Pois não foi diferente, diz a palavra do Senhor, ele fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe. Você está falando não como Acabe e Jezabel, pois derrubou a coluna sagrada de Baal, que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, e deles não se afastou. Um perfil de um rei interessante esse Jorão. Não era tão ruim como Acabe, seu pai, e a sua mãe, o que dizer Jezabel, mas algo que a Bíblia sublinha, algo de bom que ele fez. Derrubou os postes do Deus imundo Baal, o próprio Satanás, que a própria Jezabel adorava e o próprio Acabe também. Mas, mesmo que ele fizesse isso, não o justificou aos olhos de Deus. E eu gostaria que você prestasse muita atenção à igreja nessa noite, porque o que adianta tomar uma posição perante seus parentes e dizer, eu sou convertido, quando assim no oculto, essa pessoa se prostitui?
Quando assim, no oculto, essa pessoa adultera. E quando assim, no oculto, essa pessoa desagrada a Deus. Mas por que o Senhor fala isso, Pastor Cris? Porque Jorão era o tipo de pessoa que derrubou o posto sagrado de Baal, porém tinha pecados de estimação. Os mesmos pecados de Jeroboão, o seu antepassado. O que adiante homens querer levar a arca da aliança de forma indigna, derrubando altares da idolatria, saindo da igreja católica, até mesmo abandonar uma carreira famosa, internacional, e ainda assim continuar a mentir, continuar a fazer o que Deus reprova, continuar a murmurar, a reclamar. O que adianta? Há pessoas que dizem, Pastor Cris, eu sou convertido, eu parei de beber, eu parei de fumar, mas continua a se gabando na pornografia. Mas por justamente ter abandonado, ter quebrado o poste sagrado de Baal, ou seja, o grosso, pensa que é justificado perante Deus. Sendo que outras áreas perante o Senhor o condena. Pessoas que assim se apresentam como um perfil de Jorão, filho de Acabe. Muitos se dizem crentes, mas vivem murmurando. Pois a insatisfação de muitos pode fazer com que esses não entrem no reino dos céus. Pois assim diz o Senhor: aquele que murmura não terá sua oportunidade no reino de Deus. Pois alguns acham que por se converter na igreja evangélica já basta. Por aceitar Jesus já basta. Esses aceitam Jesus e vivem uma vida de pecado. Esses aceitam Jesus e continuam jogando o jogo de azar. Aceitam Jesus, se prostituem com as prostitutas e fazem negociação com os mascates. Assim diz o Senhor. Homens que negociam de forma clandestina. O que adianta dizer, eu sou convertido, mas dentro da sua casa espanca sua esposa? O que adianta dizer, eu sou convertido, e trata mal os seus filhos? O que adianta dizer, irei usar métodos para que assim eu possa crescer espiritualmente. Estudarei a palavra de Deus e farei teologia. Mas maltrata os seus dentro da sua própria casa. O que adianta viver de aparência, mas não é fiel nos dízimos e nas ofertas? Pois, em verdade, eis aí o retrato de um homem que desagradou a Deus. O rei Jorão, filho de Acabe. Versículo 3, diz a palavra, no entanto, Jorão, falando de Jorão, persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, e deles não se afastou.
Pode alguém dizer que é convertido e ir para eventos mundanos? Se deleitar em bebidas alcoólicas e se deleitar nos prazeres da carne? Vocês conhecem pessoas assim? Que conversão é essa? Que conversão é essa que não tem preço de renúncia? Que conversão é essa que não tem o tratar na alma, tratar nas emoções, ou tratar na carne? Que conversão é essa que não produz mudança de comportamento? Que conversão é essa que persiste nos pecados antigos e não quer mudar? Que não quer ter experiência com aquele que proporciona a mudança na vida de uma pessoa? Isso é conversão? Pois muitos se convencem de si mesmos que são convertidos, assim como o João tinha convicção. Olha que fala no versículo 4. Ora, Messa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos e pagava como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Então, naquela ocasião, o rei João partiu de Samaria e mobilizou todo o Israel. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? Ele respondeu: sim, eu irei. Serei teu aliado, os meus soldados e os teus, os meus cavalos e os teus, serão um só exército. E perguntou: por qual caminho atacaremos? Respondeu João: pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós os 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Pois por parte do Senhor eu vos digo nessa noite, a decisão precipitada de um homem pode levá-lo à morte. A decisão precipitada de um homem pode levá-lo à derrota. Quando um homem toma decisões, ele deve assumir a responsabilidade por elas, por essas decisões. Mas então, por que o homem coloca culpa nos outros? Por quê? Quando tudo está indo bem, a ideia é fantástica. Quando tudo parece indo bem, o sonho é lindo. Quando tudo parece estar indo bem e estão fluindo todas as coisas, a alegria está na casa do homem que tomou aquela decisão. Mas quando as coisas começam a dar errado, quando o homem começa a ter cobranças, quando tem que prestar conta, quando o homem tem que trabalhar e pagar pelo sustento da sua casa, então o homem começa a murmurar.
E o pior de tudo, ele coloca a culpa em Deus. Vocês conhecem pessoas assim? Vocês conhecem pessoas assim? Em outras palavras, quando as coisas não acontecem como se espera, quando as coisas não dão certo, sempre o homem procura um culpado para que possa acusar. No caso do rei Jorão, a Bíblia diz que ele foi para a guerra sem consultar o Senhor, sem esperar por um profeta. Afinal, talvez se considerava como um crente da sua época. Afinal, tinha derrubado o altar de Baal. Eu fiz algo muito bom para o Deus de Israel. Não consultou o Senhor. Pois ir para a batalha sem consultar o Senhor, pode ser que na batalha os reis venham a morrer. Querem saber por quê? Porque essas pessoas não dependem do Senhor. São independentes. Versículo 11. Mas Josafá perguntou: será que não há aqui profetas do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Em que momento a igreja começa a consultar o Senhor? Eu vou repetir. Em que momento a igreja começa a consultar o Senhor? Em que momento homens param para refletir e buscam uma resposta do Senhor? No momento da dor? No momento da aflição? No momento do medo? Pois sim. Infelizmente, é assim que muitos agem. E infelizmente, muitos que não têm o Senhor como seu Senhor, essas pessoas, elas não param para pedir ajuda e orientação. Somente quando vier a dor. Quando aparecer a dor, quando a dor e o medo os alcancem, ali vão procurar o Senhor para pedir ajuda. Mas antes, são donos das suas decisões. Assim é o homem ingrato. Olha que diz a palavra. Um conselheiro do rei de Israel respondeu. Eles estavam procurando um profeta. Josafá diz, olha, será que tem um profeta para nos dizer o que nós devemos fazer? A água parou, não tem mais águas para dar de beber a nossos soldados e para os nossos animais. E agora? E aí, Josafá, um rei que agradou muito a Deus, perguntou se tinha alguém para poder consultar, um profeta verdadeiro. Um conselheiro do rei de Israel respondeu, Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias,
Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Versículo 13. Eliseu disse ao rei de Israel: nada tenho que ver com você. Vai consultar os profetas do seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Olha só, o rei de Israel tinha convicção que foi o Senhor que os livrou a Moabe. O rei de Israel tinha convicção que foi o Senhor que os direcionou. Mas o problema é que não houve jejum por parte de Jorão, não houve oração e não houve dependência de Deus. Quantos são exatamente assim? Tem convicção que Deus fala com eles porque são evangélicos. Mas eu vou lhe falar uma coisa. Esses que acham que são guiados pelo Espírito Santo, mas vivem como Jorão, vivem de aparência, esses também pensam que são reis, mas não são conhecidos pelo Rei dos Reis. Cuidado, Jorão, quando dizes: foi Deus que me deu esse negócio. Enquanto seu negócio funciona, é Deus. Isso mesmo. Jorão se coloca na posição de ter o direito de falar com Deus, sendo que seu estilo de vida é mundano. Jorão é o amigo de muita gente. Jorão tolera falsos profetas. Jorão tem uma vida oculta de pecado, mas Jorão tem convicção que Deus está o guiando. Afinal, ele é amigo de Josafá, do rei Josafá, um rei que teme a Deus. Você quer saber quando um Jorão terá a revelação que está errado no seu discernimento e na sua condição de salvação? Quando ele se encontrar com um homem de Deus. Aquele que tinha convicção de fazer o que era reto aos olhos de Deus, de repente se depara com um verdadeiro profeta. E o que o verdadeiro profeta diz para o crente, evangélico, gospel, Jorão? O que ele diz? Aquilo que de fato é. Quando um crente que não é crente se apresenta perante um Eliseu, ele é desnudado. O que significa? O que significa isso, Pastor Cris? Significa que o verdadeiro profeta sempre terá o espelho da verdade para refletir àqueles que apenas fingem ser de Deus, a verdadeira imagem de como Deus os vê. O que Eliseu diz para o crente Jorão? Está no versículo 14. Então Eliseu diz: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção.
Bom, muitos podem dizer, foi o Senhor que nos ajuntou. Muitos podem dizer, foi o Senhor que mandou. Muitos podem afirmar, é o Senhor. Mas para isso, o Senhor deve confirmar no coração de um Eliseu. E Eliseu estava enfurecido, diz a palavra do Senhor. Mas por respeito a Josafá, ao rei Josafá, Eliseu tomou a decisão de olhar nos olhos daqueles reis. Pois assim diz o Senhor: em verdade vos digo, sejam dependentes de mim. Ser dependente de mim é ser dependente do meu altar e é viver no meu altar, diz o Senhor. Amém? Versículo 15. Mas agora, disse Eliseu, mas agora traga-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele diz, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes. Derrubarão todas as árvores frutíferas, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos os que eram capazes de empunhar armas, do mais jovem ao mais velho, foram convocados e posicionaram-se na fronteira. Pois, igreja, o Senhor quer direcionar uma igreja que seja dependente dEle. Não é porque o homem quer ir para a guerra ou sente ir para a guerra que o Senhor mandou. Um homem deve ir para a guerra quando o Senhor fala com um profeta. Um homem deve ir para a guerra quando o Senhor fala com um homem de Deus para trazer confirmação. Ou seja, sou eu que entregará Moabe em suas mãos. Não foi isso que Eliseu mandou como mensagem e confirmou pelos lábios de Eliseu? A figura profética de Eliseu foi colocada em evidência, foi levada até os reis para confirmar aquilo que verdadeiramente vinha de Deus. Versículo 22. Ao se levantarem na manhã seguinte, o sol refletia na água. Para os moabitas que estavam de frente dela, a água era vermelha como sangue. Então gritaram, é sangue! Os reis lutaram entre si. Isso que eles falaram, os moabitas, né? Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora, ao saque, Moabe.
Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território de Moabe e o arrasaram. Destruíram a cidade e quando passavam por um campo cultivável, cada homem atirava uma pedra até que ficasse coberto. Tamparam todas as fontes e derrubaram todas as árvores frutíferas. Só Kir-Aredeste ficou com as pedras no lugar, mas homens armados de atiradeiras a cercaram e também a atacaram. Quando o rei de Moabe viu que estava perdendo a batalha, reuniu 700 homens armados de espada para forçar a passagem, para alcançar o rei de Edom, mas fracassou. Então pegou seu próprio filho, o filho mais velho, que devia sucedê-lo como rei, e o sacrificou sobre o muro da cidade. Isso trouxe grande ira contra Israel, de modo que eles se retiraram e voltaram para suas próprias terras. A quem servem os moabitas? Aos falsos deuses, a Baal, o deus imundo dos moabitas, inclusive. E a quem serve Israel? Alguém saberia me responder? Israel foi chamado para servir ao Senhor, mas Israel permitiu que a idolatria entre em seus muros. Israel permitiu a idolatria dentro das suas cidades fortificadas. Israel se corrompeu com o ouro e com a prata. Então, a quem serve Israel? Israel derrubou os postes sagrados, mas continuou praticando as práticas dos reis antigos que desobedeceram e pecaram contra Deus. E a pergunta é: a quem serve Israel? Pois assim diz o Senhor: em verdade, eu vos digo, hoje Israel serve a Mamon. Quem é Mamon? É o Deus que está atrás da avareza do dinheiro. É o demônio, é Satanás. Pai amado, Rei da Glória, um povo escolhido, um povo chamado para conhecer, mas um povo que se recusou, de geração em geração, a querer servir o verdadeiro Deus. O que adianta, Senhor, dizer e nos esconder atrás de uma placa de evangélico, atrás de uma placa denominacional evangélica, ser um jorrão, ter abandonado coisas grandes, coisas importantes aos seus olhos, mas continuar pecados que Jeroboão praticava, o adultério, a promiscuidade, a pornografia da época, as mentiras, a ambição, a murmuração, e se colocar na posição de que o Senhor fala com elas. Obrigado, Adonai, por tirar as escamas daqueles que têm uma imagem de si mesmo errada.
Afinal, quando a sua palavra vem e se revela, ela é como um espelho que revela a Jorão a sua verdadeira condição. Por isso é que sua palavra é linda e maravilhosa. Que o Jorão possa se arrepender. Que o Jorão possa entender o propósito de Eliseu aparecer. Ah, Senhor, por causa do rei Josafá, o Senhor usou o profeta Eliseu para profetizar aquilo que é. Pois por causa de alguns que estão pagando o preço dentro dessa casa, o Senhor continua a falar. O Senhor derrama das suas misericórdias. Por quê? Porque está o rei Josafá, uma pessoa temente dentro da casa. Mas será que Josafá irá sempre estar do lado de Jorão? Até quanto tempo, Jorão, serás tu enganado sobre tua própria condição? Até quando você vai pensar que Deus está contigo? Porque fazes coisas para Deus, ou serves o Senhor, até mesmo com os teus dízimos, mas praticas os pecados de Jeroboão. Aos olhos de Deus, mesmo que tu derrube os altares de Baal, mesmo que tu tenha parado de fumar, mesmo que tu tenha parado de beber, Satanás pode estar te acusando perante o Senhor. E se é fato, pois isso simplesmente lhe impedirá entrar no reino dos céus. Se essa palavra veio até ti, é para provocar uma reação dentro de ti e mudar. É mudar. Ser humilde e reconhecer que não pode ser mais independente. Procure os profetas, procure um Eliseu e prosperará. Nesse ministério há profetas do Senhor que irão lhe ajudar, que irão lhe auxiliar. Junta-se a nós. O Senhor não tem prazer de te ver independente, viver como tu achas que deves viver, sozinho, e diz assim, ouvindo as palavras é suficiente. Fazendo algumas coisas para Jesus é suficiente. O Senhor quer tua vida por completo. O Senhor quer que você se doa 100% a Ele. Não 99%. Ele quer tua vida inteira. Eu vou lhe fazer um convite para vocês estar junto conosco. Não apenas estar com Eliseu apenas um dia, por causa do rei Josafá, mas você andar com Eliseu. Você estar perto da palavra do Senhor, das instruções, onde irás adquirir a sabedoria, as diretivas por parte do Senhor. E certamente não irás mais se frustrar, porque enquanto o homem decide fazer as coisas pela força do seu próprio braço, chega um momento que essa pessoa se dá mal. E talvez
hoje, ao ouvir essa palavra, é o dia que você precisou, porque tudo aquilo que está sendo falado é exatamente o retrato da tua vida. E eu não digo para todos, mas para muitos que foram chamados a ouvir essa palavra. Como fazer parte desse ministério online? Ah, mas o pastor Cristo, aonde é a sua igreja? A igreja é online. É importante que tu vives Jesus dentro da tua casa. Tu tens condição de se convidar o Espírito Santo e ter uma vida cristã. Nós iremos lhe acompanhar e lhe ajudar, mas você vai ter que querer. Vocês estão vendo o QR Code aqui? Aproxima seu celular e irás acessar o cadastro, respondas as perguntas e ali nós iremos entrar em contato contigo. Se tu preferir, você pode entrar no site da igreja, que é, pastor, ajuda-me? igrejaouce.com.br, isso aí deve estar escrito aí, igrejaouce.com.br. Acessa, conhece inclusive sobre a visão da igreja, é uma bênção do Senhor. Queridos, eu desejo um feliz sábado para vocês, que o Senhor possa lhe conceder paz. Se mantenha a palavra, se mantenha a paz, se mantém Jesus no seu coração. Abraço para todos e até terça-feira que vem.